Fala galerinha, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito sobre a utilização de conectivos e por isso eu resolvi trazer uma lista completa com vários conectivos que você pode estar utilizando ao longo de seu texto dissertativo argumentativo. Se você chegou aqui do nada e não me conhece, meu nome é Anderson Rocha e nesse canal nós postamos várias estratégias de redação que você pode inclusive estar utilizando tanto para vestibulares, concursos e o Enem. E aliás, é importante dizer que aqui no canal você também encontra modelos prontos que servem inclusive para qualquer tema de redação. Então você pode estar encontrando aqui no canal tanto modelos de parágrafos de introdução, desenvolvimento, então conclusão. Então se você se interessou, já busca aqui, já se inscreve nesse canal, porque toda semana nós postamos vídeos especiais para você. Não se esqueça também de deixar o like aqui no vídeo e também compartilharem com seus colegas, amigos, que também, assim como você, estão estudando para o Enem. Como eu já havia mencionado logo no início do vídeo, nós iremos falar sobre conectivos. Mas o que são exatamente conectivos? Eles se tratam de conjunções que buscam unir orações. Mas como assim unir orações? Você vai e você está fazendo um texto, e nesse texto você vai encontrar períodos. Como assim períodos? Quando você inicia uma frase, você vai e você termina com um ponto final, dando continuidade a outro início de ideia ao longo de seu texto. E basicamente o conectivo ele traz como objetivo unir esses períodos para que ele não fique bagunçado. Ele busca mesclar as partes do texto, promovendo assim a coesão textual. E como eu já havia dito aqui nos vídeos anteriores, se nós temos coesão textual, por consequência nós teremos coerência ao longo do nosso texto. Lembrando que o conectivo ele é o primeiro passo para que o seu texto tenha coerência. O segundo passo vai ser a organização de suas ideias. Ou seja, basicamente os conectivos eles têm a função de unir vocabulários ao longo de sua redação. Então, dando início, nós iremos começar pela introdução, para que assim vocês possam compreender. E falando nisso, já aproveita, pega seu lápis, sua caneta e anote, porque são muitas informações nesse vídeo e eu não quero que você fique perdido quando chegar na metade do vídeo. Então, pegue seu lápis, sua caneta, seu caderno e façam as anotações de acordo com o que eu for falando aqui nesse vídeo. Então a primeira informação que eu já trago aqui na introdução é o que? Não faça a utilização jamais de conectivo ou conectores no início da sua introdução. Por quê? Porque não há essa necessidade. Como nós sabemos, quando a gente for fazer a introdução, a gente vai trazer primeiramente o quê? A gente vai trazer o repertório sociocultural, ou pelo menos deveria trazer o repertório sociocultural para já iniciar com chave de ouro. Nesse repertório sociocultural é o momento que a gente vai estar fazendo a contextualização. Essa comparação da citação com o eixo temático, ou do fato histórico com o eixo temático, ou seja, da música, da série, do gibi, com um tema que você irá descrever. Então depois de você fazer a contextualização, você vai vir com o quê? Você vai reapresentar o tema. E para reapresentar o tema, você precisará problematizar a temática de seu texto dissertativo argumentativo. Para você fazer essa problematização, aqui nós temos alguns conectivos que são os melhores que você pode estar utilizando para essa função. Entre eles nós temos entretanto, no entanto, porém, contudo, todavia, mas, ainda assim, apesar disso, não obstante, conquanto. E uma dica aqui que eu trouxe extra para vocês. A palavra fora da ficção, fora da alusão, fora das telas, fora dos quadrinhos. Por quê? Porque você pode já estar utilizando essa questão de você estar utilizando um repertório diferente ali. Você está tendo uma ideia, não, vou citar uma série, vou citar a série Elite, vou citar Game of Thrones. Então você pode já estar fazendo assim, você vai apresentar a contextualização por meio do contexto ali da história de um episódio que você queira colocar, e depois você vai vir problematizando, trazendo para o eixo temático.
E da mesma forma eu também coloquei aqui, ó, fora da disciplina, porque é muito legal você estar utilizando conceitos, tanto da física, da sociologia, seja da matemática também, você vai e coloca assim, na primeira lei de Newton, tal coisa, tal coisa. Aí você bota fora das ciências da natureza, um foco em especial na sociedade brasileira ordiena, percebemos que tal tema, aí você vai dar continuidade. Inclusive, fica muito legal você estar fazendo esse tipo de coisa. Inclusive, já falando de introdução, aqui tem vários modelos de introdução. E um modelo de introdução muito legal que a gente tem aqui é um utilizando música, o Lulu Santos, Tempos Modernos. E nós temos também outra modelo de introdução, esse daqui também ficou muito bom, fazendo a utilização do termo homeostase. Então, se interessou, eu vou deixar o card aqui do vídeo, ou então você pode procurar aqui entre os vídeos aqui mesmo do canal, que você vai encontrar de boa. Esses conectivos, da primeira parte aqui que eu trouxe para vocês, vai estar trazendo a ideia de quê? De contraste, para você estar problematizando seu tema. E agora a gente vai para a segunda parte. Logo depois de fazer a problematização, a gente vai fazer o quê? Se você pensou em tese, você está certinho. Então, se você também está com dificuldades na estrutura, então eu acho melhor você estudar a estrutura primeiramente antes de estar vendo esse vídeo. Então corre lá para o vídeo de estrutura de redação, vai entender primeiramente o vídeo de estrutura e depois volta aqui, que aí vai ficar legalzinho para você. Até mesmo para que você possa ter uma compreensão melhor. Então na tese, no momento que a gente vai apresentar quais são os motivos, os causadores do empecilho ali daquele tema. Se vai ser devido à falta de debate, se vai ser devido a questões do governo, negligência governamental, vai ser por causa do individualismo, então é nesse momento que você vai estar expondo a tese. E para expor a tese é importante você vir direcionado por meio de um conectivo. E entre esses conectivos nós vamos ter aqui. Você pode finalizar o período por meio da problematização e vir colocando nesse contexto, nesse sentido, nesse âmbito, nesse panorama, nessa esteira, nesse viés, diante disso, diante dessa perspectiva, dessa forma, desse modo, dessa maneira, diante disso, tendo isso em vista. Lembrando que na maioria dos casos, na verdade em quase todos os casos, você vai proceder por meio de uma vírgula depois que você utilizar o conectivo. Terminou o período, coloca conectivo, vírgula e dá continuidade ao seu texto. Nossa introdução já está concluída. E agora nós vamos ir para onde? Para o nosso parágrafo de desenvolvimento. Lembrando que esse contexto aqui do parágrafo de desenvolvimento, a gente sabe o quê? Que no desenvolvimento a gente vai buscar trazer, logo de cara, o tópico frasal. Em seguida, não é que existe uma ordem, mas você vai estar fazendo mais ou menos assim. Você pode até estar invertendo, mas desde que contenha tópico frasal, repertório sociocultural, você vai ter que expor também sua argumentação para estar demonstrando seu posicionamento a respeito do tema, e é justamente essa argumentação vai ser trazida por meio das teses. Se você colocou lá na tese o individualismo, você vai tratar no D1 a primeira tese que você utilizou, o individualismo. Sua segunda tese colocada lá na introdução foi negligência governamental, você vai tratar já no seu D2, seu segundo parágrafo de desenvolvimento, da negligência governamental. Logo de cara, no desenvolvimento, a gente vai estar iniciando por meio do tópico frasal. E no tópico frasal, a gente tem que trazer a ideia de quê? De prioridade. A gente está dando início, então a gente vai ter que trazer conectivos que tragam essa ideia de prioridade nesse momento. E para isso você vai utilizar no seu D1, quando eu falo em D1 eu estou falando do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então você pode utilizar em primeira análise, em primeiro plano, deve-se pontuar antes de tudo. É importante pontuar de início, sob uma primeira, aí você pode colocar análise, ou sob um primeiro plano, a princípio, a priori, ou ainda normalmente. Então aqui a gente falou do quê? Do primeiro tópico frasal. Aqui a gente está falando do nosso D1.
E já no D2, a gente vai vir com o nosso tópico frasal também, mas como eu havia dito para vocês, no tópico frasal D1 vai trazer o conceito de primeira ideia, já no D2 vai trazer o conceito de segunda ideia. Então, no tópico frasal do nosso D2, nós vamos vir com uma ideia que vai ser somada. Então, podemos utilizar conectivos como ademais, além disso, outro sim, em segunda análise, em segundo plano, por sua vez. Então, você vai estar fazendo dessa forma. Então, você no seu D1, dessa forma, e no seu D2, dessa outra forma. E ainda, nós temos uma coisa importante. Quando a gente for apresentar o repertório sociocultural, geralmente a gente pode estar fazendo, utilizando, apresentando por meio de uma obra, por meio de uma citação. E para isso a gente vai precisar de conectivos que sejam capazes de aderir a essa modalidade. Então, quando você for fazer, utilizar em especial, principalmente quando você for utilizar citação, você pode estar utilizando esses conectivos de acordo com consoante a ou ao, como já disse, conforme o segundo. Apresentou citação, ela tem que vir seguida disso daqui. Ela tem que vir seguida dessas conjunções aqui que eu estou apresentando para vocês. E ainda nós temos o que? Quando a gente vai buscar fazer a conexão, tem um repertório, a gente vai ter um repertório sociocultural e nós temos o argumento. E a gente tem que mesclar esses dois. Para fazer essa conexão entre o repertório e o argumento, você pode utilizar esses conectivos que eu mostrei na tese e esses outros agora que eu vou estar mostrando para vocês. Então, assim, nessa linha de pensamento, sob esse viés, de acordo com essa lógica, segundo essa linha de raciocínio. Então, você entendeu, né? Então, você pode estar utilizando tanto esses daqui, que eu estou demonstrando, tanto esses daqui que eu estou fazendo a demonstração, como também aqueles aqui da tese, que eles vão trazer essa mesma ideia de mesclar o argumento com o repertório sociocultural. E por último aqui, deixa eu ajustar a câmera novamente. E por último aqui nós vamos vir com... A gente já terminou o parágrafo de introdução, desenvolvimento, agora vamos para a conclusão. Mas antes de iniciar, na verdade, a conclusão, eu vou falar também de os conectivos de adição, aliás. Nos conectivos de adição, ele não vai ter uma prioridade que vai ser utilizada ou na introdução, desenvolvimento ou conclusão. Ele vai ser utilizado ao longo de todo o texto. Eu só coloquei poucos exemplos aqui porque ia deixar o quadro muito cheio, né? Ia ficar confuso demais. Então é importante ao longo de todo o seu texto você tá vindo com essa soma de conectivos de adição, até porque sua linha de raciocínio, quando você quer botar uma coisa, você quer adicionar outra, tem que ter uma mescla. E é importante você estar utilizando conectivos porque vai contar muito. Inclusive tem muita gente que pede pontuação porque vai e repete um conectivo duas vezes. Não repita de forma alguma um conectivo duas vezes. Então é por isso que é importante vocês estarem utilizando uma variedade de conectivos. Então eu trouxe aqui alguns. Além disso, ademais, por outro lado, em seguida, seguidamente, também, adicionalmente, como também. E agora na nossa conclusão. Na nossa conclusão, a gente vai ter também o mesmo raciocínio lá do desenvolvimento. A gente vai ter que apresentar o tópico frasal conclusivo, porque se trata da conclusão. E para apresentar o tópico frasal conclusivo, nós vamos vir com conectivos que trazem uma ideia de resumo de tudo aquilo que já foi mencionado nos nossos parágrafos anteriores. Então você pode utilizar em síntese, em resumo, portanto, logo, em suma, em conclusão. Não existe só esses, mas esses daqui foram os que eu resolvi trazer para vocês. Então, agora passando, já entrando na parte da proposta de intervenção, que a gente vai ter o quê? Você não sabe a proposta de intervenção? Então corre aqui que já tem um vídeo falando a respeito disso. Na proposta de intervenção, nós basicamente vamos ter o agente, a ação,
meio modo, finalidade e detalhamento. Então a proposta de intervenção precisa ter esses 5 elementos. E aqui, nessa parte desses elementos, aqui não se trata exatamente de conectivos, mas eu resolvi trazer algumas palavrinhas que vocês podem utilizar já para dar continuidade e não ficar aquela coisa chata, aquele vídeo incompleto. Então, quando você for colocar o agente, então sempre é importante você colocar da seguinte forma: cabe ao agente tal, cabe ao Ministério da Educação, cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Governo Federal. Então fica legal você utilizar dessa forma. Ou então você pode utilizar também: é dever do Ministério da Educação, é dever da mídia como agente formador de opinião, é dever do Estado. Então você vai colocar dessa forma. Quando você vir diante da ação, é importante você colocar a palavra deve, porque a palavra deve, ela já traz esse sentido. O que é que ele vai estar fazendo ali na questão. Então por isso, se você for utilizar o deve aqui, você já não utiliza dever. Você utiliza cabe ao, porque vai ficar mais legal. Meio ou modo, você vai estar utilizando palavras como por meio de ou por intermédio de, que já traz essa ideia de como será feito, como será realizado. E a finalidade, eu esqueci até de colocar aqui, mas você vai colocar assim. Você vai utilizar a fim de, e pronto, você vai vir com a finalidade. Ou então você pode também colocar com o objetivo ou com a finalidade, que vai dar na mesma e vai ficar legal. E logo depois nós temos também o detalhamento, que vai ser algo de cada um, então eu não trouxe nenhuma palavra. Eu resolvi somente trazer essa parte aqui para que o vídeo ele não ficasse incompleto. Lembrando que aqui essa parte aqui dos 5 agentes da proposta de intervenção, aqui não se trata de conectivos, se trata apenas de algumas informações adicionais que eu resolvi trazer para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo de hoje, porque eu sinceramente acredito que vocês tenham gostado bastante. Então, por favor, já se inscreve nesse canal aqui, porque a gente posta cada dica muito da hora, que com certeza estará ajudando você. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e de compartilharem, de ativarem as notificações. E eu espero bastante que esse vídeo ajude vocês. Então foi esse nosso vídeo de hoje e até mais!